Bom dia, gente! Bom dia, vida! Bom dia, universo! Bom dia a todas as pessoas que entrarão nessa live em algum momento, que se sentirem conectadas com essa energia. Vamos lá para mais uma live Café com Gi, meus amores. Hoje eu estou muito feliz de poder novamente estar aqui com vocês, porque são temas que eu compartilho aqui que são muito intuídos. Então eu fico muito feliz cada live que eu faço e toda a energia que eu capto para que a gente possa absorver, né, o máximo que a gente puder dentro desse nosso tempo que nós temos. Bom dia, Maria, tudo bem? Aí, dando mais um tempinho, nós estamos agora começando essa live. Então, pessoal, vamos começar o nosso dia como, né? Ó, respirando fundo, respira fundo, porque hoje nós temos muita coisa a fazer. Bom dia, Nath! Bom dia, meu amor! Ó, vamos começar o nosso dia hoje, ó, espreguiçando, né, gente? Por quê? Pra gente poder, ó, avisar o nosso corpinho que mais um dia começou e mais uma oportunidade da gente fazer diferente. Cheguei! É isso aí, Primoca, gosto assim. Ó, hoje a gente vai fazer elevação de frequência. Nós estamos passando por energias muito densas, muitas oscilações. Para quem não viu a minha live com a maravilhosa astróloga Viviane Baldassi, falando um pouco mais do universo no mês, né, de fevereiro, as energias. Então, assim, tem muita coisa. Então, nós temos cada vez mais elevar a nossa energia e entender o que o universo vem pedindo pra gente. Sabe por quê? A gente flui melhor. A gente, quando tem essa capacidade de se abrir para o que o universo traz pra gente, a gente flui melhor. Então, convido vocês a assistirem, dar uma olhadinha lá no feed sobre as energias de fevereiro, tá bem bacana, tá? E por que isso, né, gente? As minhas lives, o contexto aqui é que a gente possa expandir a nossa consciência mais... Ah lá, viu? Rapaz, se a energia for mais pesada, eu tô lascada. Tá nada. A gente vai aqui elevar essa energia. É isso. Por isso, esse é o trabalho da live, né? Pra gente poder trazer consciência sobre o nosso momento, sem pirar o cabeção, né? Respira, não pira. Né? Porque nós vivemos com energias muito densas, né? Que a gente sabe que nós vivemos em sociedade, então a gente sabe tudo que existe. Mas para começar o nosso dia, bom dia, Dani, bom dia, pessoal. A cada pessoa que está entrando, cada pessoa que vai entrar, muito legal, tem muitas pessoas assistindo as lives depois, e é isso, eu sei que 8h30 não é um horário que dá para todo mundo, e é isso, e tá tudo bem. Então, pessoal, vamos dar aquela respirada funda, né? Vamos trazer vamos oxigenar o nosso cérebro, trazer aquele momento que é todo nosso. Esquece o boleto, esquece que tem que ir não sei aonde, o mundo não vai acabar, tá bom? Agora, pelo menos, eu acho que não. A gente descobre que se a gente parar um minutinho, o mundo não acaba, tá bom? Então, vamos respirar fundo. Faz uma respiração pelo nariz, expira pela boca. Eu convido agora toda a minha egrégora de luz, a egrégora de luz de cada um de vocês, respeitando a energia de cada um, a espiritualidade de cada um, convidando para que a gente forme um grande círculo aqui de luz, de poder, né, de força, de resiliência, de iluminação, de saúde e proteção, para que a gente possa começar mais um dia, que a gente possa hoje receber e captar todas as energias que a gente precisa, limpando os nossos corações de toda mágoa, de toda tristeza, de tudo aquilo que já não serve mais para a nossa vida. Que a gente possa caminhar hoje numa estrada mais liberta de nós mesmos, liberta das nossas crenças, dos nossos padrões, de tudo aquilo que nos impede de ir à frente. Nesse momento, eu peço à nossa egrégora para retirar todas essas
âncoras que nos deixam paralisadas, que possamos agora receber com toda a intuição, todas as informações, as energias e insights, para que a gente possa ter mais clareza sobre os nossos caminhos, que todos os nossos caminhos se abram agora e sempre. Que assim seja. Nesse momento, faça uma gratidão, né, um pedido, uma prece, algo especial que você queira agradecer ou queira pedir. Faz a sua prece silenciosa. Enquanto vocês ficam de olhos fechados, eu vou estar fazendo a elevação da frequência de vocês. Confia nisso. Digam para vocês que vocês permitem que eu faça a elevação de frequência de vocês, para que a energia possa chegar. Nós estamos com uma frequência muito alta hoje da live, ela está em 600 Hz, é uma energia de paz. É justamente, né, o que a gente vem procurando, paz no coração. E a energia hoje das pessoas que estão na live, nós estamos aí com uma vibração um pouquinho mais baixa, né? Na verdade, bem baixa. Mas não fiquem tristinhos, dá uma frequência de 20 Hz, é uma frequência ali que beira na vergonha, na culpa, na tristeza. Então vamos agora fazer a ativação mais do que nunca, gente. Quem entrou nessa live, de repente, né, tá reverberando essa tristeza lá no fundinho e a gente fica mascarando, né? Então, diga para você, eu permito que a Gi faça esse trabalho de elevação de frequência. Confie no que eu estou fazendo, tudo é energia, ela vai chegar. Vamos elevar essa frequência para que a gente possa absorver o melhor que chega para a gente hoje. Continue de olhos fechados, continue fazendo o trabalho de respiração para vocês irem acoplando essa energia, limpando todo o campo áurico de vocês, eliminando as máculas. As máculas são energias negativas, intrusas, involutivas. Vamos verificar. Já elevamos a frequência de vocês, então vocês já estão vibrando na frequência de 480 Hz, que é da esperança. Então, perfeito. Já assim a gente já consegue, né, abrir a nossa live se mantendo numa frequência alta. Então, peço que vocês façam mais uma respiração leve, profunda, para a gente estabilizar toda essa energia que chega para a gente com muita gratidão. Já agradeço pela elevação, pelo alinhamento de chakras de todos os presentes, inclusive os meus chakras. Que possamos agora começar o nosso dia com a nossa frequência elevada. Peço que vocês abram os olhos, dê um sorriso, gente, dá um sorriso para a vida, né? Para a vida poder sorrir para a gente. Eu sei que às vezes a gente está como, né? A gente não está lá nos melhores dias, mas a gente é obrigado a fazer o quê, ó? Passar um batom, força guerreira. Não é assim, gente? Passa um batom, pelo menos para botar um colorido na vida. E a gente, quando consegue trazer, beijo, primoca, fica aí. Então, quando a gente consegue trazer mais essa alegria, mesmo a gente não sentindo ela na hora, mas se a gente começa a buscar, quem busca muito encontra, não é mesmo? Então, gente, vamos trazer essa energia da alegria. Vocês viram aqui que a gente elevou a frequência de vocês para, eu falo vocês, né? Nós elevamos por causa de toda uma egrégora. Deixa eu mostrar aqui para quem ainda não conhece. Existe toda uma preparação, viu, gente? Com toda a egrégora de luz aqui. Não é uma simples live, existe uma permissão para que seja feito isso. Existe uma preparação minha, né? Totalmente
espiritual mesmo. Eu preciso sempre estar com a energia elevada para a gente poder fazer esse trabalho. E aí, gente, o café hoje vai ser forte, sabe? Porque nós temos muito tema hoje para tratar. Você viu que... Quem aceita um cafezinho? Vamos pegar um café, gente, pra gente poder bater aquele papo? Eu sei que tá calor. Inclusive, gente, ó, a gente começa a elevar a energia, eu começo a sentir muito calor. Gente, eu vou ter que ficar assim, tá? Eu tô com muito calor. Até o final da live eu tô de biquíni. A próxima live a gente faz na praia, de biquíni, tomando água de coco, tá bom, meus amores? Eu tentei ficar lá toda bonitinha, mas não dá. Eu sinto muito calor, aqui é Rio de Janeiro, é muito calor. Olha, da Argentina, Fernando. Diretamente da Argentina. Pessoal, a verdade é uma só, né? Vocês viram que eu brinquei sobre o cafezinho. É que o cafezinho sempre é uma boa ideia, né? Vocês viram que eu dei uma brincada aqui, mas falando sério, né? Sobre o batom. Que a gente coloca o batom e a gente vai pro jogo, não é isso? Não é assim que a gente costuma fazer todos os dias? Isso é bom, isso é importante. Isso só não pode virar um hábito para esconder algo que você ainda talvez não consegue ver ou você vê, mas camufla. A minha pergunta para você hoje é: como você chega nessa live? Existiu uma pessoa que chegou antes da gente fazer aqui a elevação de frequência, né? Você lembra? Como é que você chegou aqui? Como que você estava antes? Qual o seu sentimento que você estava? Angustiada? Você estava triste? Estava com dúvidas? Ou não? Nossa, tô super bem, tô super feliz. Isso é importante, segura aí. Agora é muito importante a gente ser bem honesta com a gente hoje. O que você sabe que não está muito bem na tua vida hoje? Você consegue hoje saber o que é que você finge que está tudo bem, mas de fato não está? Pensa aí, pensa direitinho sobre alguma situação na sua vida que às vezes você acha, finge, né? Por exemplo, às vezes eu estou fingindo que esse relacionamento está me fazendo bem. Já tentei de tudo e eu estou fingindo que ele está bem, mas ele não está. E é isso, né? Relacionamentos passam por fases. O pior é a gente esconder, camuflar isso de nós, né? Então, em algum momento, gente, essa live aqui, ela não é para que a gente sinta culpa sobre as coisas. É para que a gente tenha coragem. Coragem para enfrentar aquilo que a gente está colocando embaixo do tapete. Teve uma outra live, eu até falei sobre aquela mentirinha que a gente conta pra gente. E é mais ou menos isso. Mas dessa vez aqui é sobre aquilo que eu estou escondendo, sabe? Só que às vezes eu nem tenho consciência. E esse é o nosso trabalho aqui hoje. A nossa conversa, esse bate-papo. Não existe aqui certo ou errado, tá, gente? Existem muitas reflexões que eu vou trazer aqui pra gente poder despertar, ampliar a nossa consciência. Porque se a gente tem, né, a gente não fica ali vibrando na culpa ou escondendo o jogo, mas a gente joga para fora essa coragem, é a coragem de olhar para dentro, coragem de fazer um exercício antes que a vida, as pessoas ou os relacionamentos gritem por você, antes que você seja pega de surpresa. Entendeu? Então, por isso que é muito bom esse trabalho, com muita leveza. E é o que vai acontecer aqui, sabe? Eu gosto muito de trazer leveza para dentro desse trabalho de autoconhecimento e espiritualidade, porque eu sei que são temas muito fortes, são temas doloridos, né? Então, por isso que eu gosto de fazer essa elevação de frequência, para que a gente, tomando café na cara do perigo, entendeu? É tipo isso. Então, gente, olha só. Uma coisa é fato, todo mundo foge de alguma coisa em algum momento na vida, né? Só que o problema não é fugir, é a gente morar nessa fuga. Como eu falei, às vezes a gente tá ali com um problema em casa, mas a gente tem que pegar e tem que trabalhar, não é isso? Beleza, a gente vai o quê? Vai, faz uma maquiagem, né, gente? Bota a melhor roupa, bota um sorriso no rosto. Quem nunca,
Vira e mexe, a gente faz isso, né? O problema não é esse. Porque isso aí tem coisas que são importantes, a gente saber separar uma coisa da outra. A questão aqui, que a gente vai conversar, é mais embaixo. É sobre você morar nessa fuga o tempo todo, você esconder certas situações. Por exemplo, sabe aquela coisa assim, tipo, eu tô comemorando demais, eu tô celebrando demais, aquele momento que a gente camufla a verdade para não entrar em contato com ela. Então, às vezes, você se percebe que você está saindo demais, mas não por uma questão muito fluida, por uma questão de tipo, nossa, estou fazendo bons programas. Não, você fica numa ânsia de preencher a tua agenda. É a gente entender que nem todo movimento ele é liberdade, porque às vezes a gente quando entra nesse ciclo vicioso, isso não se torna mais liberdade, isso se torna um hábito totalmente nocivo para você, né? E quantas vezes a gente fala para todo mundo, isso é básico, né? É aquela coisa, e aí, tá tudo bem? Todo mundo tá tudo bem, né? Tudo bem, aquele tá tudo bem parece que é normal, né? A gente falar assim, e aí, tá tudo bem? E a gente fala, tá tudo bem. Vai ser curioso quando a gente encontrar alguém, e aí, tudo bem? Não, não tá tudo bem. Isso é ser muito verdadeiro, né? Mas eu quero trazer alguns exemplos de como a gente camufla o que a gente verdadeiramente sente, sabe? Para não sentir. Às vezes a gente começar a se perceber, por exemplo, eu estou bebendo demais. Às vezes o que era aquele hábitozinho de um finalzinho de semana, tomar um negocinho, e aí daqui a pouco começou, aí você está passando por problemas, e aí você começa a se anestesiar bebendo todos os dias, criando fugas para não pensar. Só que no outro dia você já fica numa tristeza, numa depresinha, numa frustração, porque você sabe que aquilo não está te fazendo bem. Aqui a consciência não é sobre você não festejar e comemorar, muito pelo contrário, gente. Olha, eu vou falar, eu sou destas, gosto de comemorar, gosto de celebrar, mas eu me observo muito quando eu percebo que aquilo deixou de ser legal, que aquilo já se tornou algo nocivo, recorrente, e eu começo a achar normal ficar nesse estado, sabe, enxugando gelo, aonde você fica eufórico, você vai para as noitadas, aí lá você é maravilhosa, você acha que resolveu a vida inteira, no outro dia você chega, você está numa ressaca moral danada, e aí você não quer entrar em contato com isso, aí de novo você repete isso, aí você vai para esse ciclo vicioso. Esse é o ponto, entendeu? Não existe problema nenhum em você querer festejar. O grande lance aqui é a gente entender o que a gente está mascarando, o que é que eu estou fugindo, né? Às vezes a gente, como eu falei, às vezes a gente quer preencher, né? Às vezes você passou, quer ver, um final de relacionamento. Aí você tá no final de relacionamento, eu acho mó barato isso. A pessoa, eu me incluo, porque já aconteceu várias vezes isso comigo e eu sempre me pego nesse lugar e falo, de novo, né, dona Gisele? É o quê? Você terminou o relacionamento, cara, é muito engraçado, né? A pessoa emagrece, a pessoa começa a ir pra academia, a pessoa começa a sair que nem uma louca, e quando tava dentro do relacionamento não fazia nada disso. Isso aí é uma outra história que a gente um dia vai falar. São aqueles hábitos que você acha que casamento, relacionamento é prisão e você vive em função do outro. Ou seja, você não descobre aquilo que faz bem para você acaba se deixando de lado, né? Vivendo só para o outro, entregando o boleto da tua felicidade na mão do outro. E aí, quando o relacionamento acaba, você fica mal, só que você começa a querer fazer tudo isso achando que é só quando você tem a liberdade que você pode fazer. Então, é um processo muito errôneo nosso, né? Se a gente entender o que nos faz bem e a gente continuar fazendo isso, é importante. Eu não abro mão, minha filha, dos meus exercícios, eu não abro mão daquilo que me faz bem, não abro mão de fazer as minhas conexões, entendeu? Não mexe com o meu treino e não mexe com a minha energia, mas nem o outro, sou eu.
O problema sempre está na gente. Então, a gente mascara quando termina um relacionamento e aí a gente começa o quê? A gente começa a sair, aí começa a beijar na boca da geral. Gente, tô abrindo aqui os horizontes pra gente poder chegar lá na dor, entendeu? E aí você começa, né? E aí tá sendo legal, uhul, é isso aí, vambora, bora viver, né? E aí, beleza. Só que um dia, a conta chega, né? E aí essa conta, quando ela chega, ela não chega porque a gente é fraca, é porque sentir dói. E a gente foge disso. A gente foge do momento de que, assim, pô, você terminou um relacionamento, é natural que você queira fazer novos programas, sair, mas não esqueça de olhar um pouquinho sobre por que deu errado, onde foi que qual foi a sua parte ali, sabe por quê? Pra gente poder realmente ir para o próximo nível. Para que a gente possa entender, porque a gente sempre acha que é só o outro, o relacionamento, que a gente é o melhor do pacote, né? A gente é maravilhoso. Então, só o outro que erra. E aí é muito importante saber quais foram os seus pontos, onde foi que você permitiu, aonde foi que você se escondeu, qual foi o momento que você deixou o outro, não deixou o outro ser ele, porque você também não estava sendo você. Será que foi ciúme demais? Ciúme demais é o quê? Insegurança. Então a gente foge de fazer estas perguntas pra gente. Olha só como muita coisa vem, sabe? Gente, e sempre o autoconhecimento é muito bacana porque é isso. Não é que ele traz um problema pra você, como se você fosse errada. Não, é que a gente entende. Quando você vai trabalhando muito, você entende que tudo está dentro de você no seguinte: você não comanda o outro, você não manda no outro, você não sabe o que o outro de fato pensa, porque ele teve outras experiências, ele tem os medos deles, eles têm as crenças deles, assim como você. Então você vai julgar as situações com base em tudo isso que eu falei, só que é tudo seu. Então a única coisa que cabe a gente é a gente se trabalhar, se curar e ser feliz, entendeu? Então é muito bacana que a gente se perceba o que eu estou fingindo estar bem, mas não está. Se eu finjo para as pessoas, né, que acabei de terminar um relacionamento, tô lá fingindo que eu tô ótima, maravilhosa. Será? Será que você tá bem mesmo? Qual o problema de você constatar uma vulnerabilidade? Ser vulnerável, cara, é você ser forte, é você sentir. E o universo vem pedindo isso pra gente cada vez mais, a gente sentir. Não é sentir dor, mas é também. A gente veio pra sentir pra quê? Pra que a gente sente, né? É pra gente poder se trabalhar. É igual, se você sente amor, cara, você expande amor. Né? Uma pessoa feliz, ela compartilha da felicidade dela com as pessoas, às vezes até energeticamente. Quando você está na dor, é para você olhar aquela dor para que você limpe aquilo dentro de você. Se uma situação te acometeu, você foi traída, você traiu, é para olhar qual é a parte que me cabe. Como é que eu posso fazer para me libertar disso, para que eu possa ir para o próximo nível. Então, camuflar é só, eu vou te falar, é jogar areia embaixo do tapete, só que uma hora o tapete vai ficando desse tamanho, aí você passa por ele, você tropeça e você cai, né? Então, basicamente, é a gente entender essas situações, trazer para a consciência. Eu venho falando muito esta palavra em todas as minhas lives. É consciência, sem peso, sem culpa. É simplesmente a gente trazer a consciência e agir. Esse ano é o ano número 1, né? Um ano que fala de novos começos. O que ficou para trás era ano 9, finais de ciclos. Já foi, entendeu? Deixa aí o que precisa ir e trabalhe agora esse número 1. E o que é o número 1? É trazer consciência para ir adiante, para poder ir à frente. Se eu tomo consciência de que eu estou fingindo que está tudo bem,
É lógico que a gente não fica falando os nossos problemas para todo mundo. Fala para quem pode te ajudar. Fala para quem pode, faça uma terapia. Busca uma terapia. Busca desde de psicólogos a terapias holísticas. Se aprofunde. Queira dar certo este relacionamento você com você mesmo, sabe? Para se buscar, para parar de fingir, quer saber, eu quero ser verdadeira. Tô puta, tô com raiva, tô nervosa, tô indignada. Beleza, assuma isso pra você. Aí agora o grande ponto é, e aí, o que você vai fazer com tudo isso que você está sentindo? Este é o grande ponto, é a chave de virada. É o que você vai fazer com isso. Você vai ficar mantendo isso guardado lá dentro de você para somatizar e virar doença? Porque vira. Isso se tornam doenças da alma. Uma depressão, e eu tô falando, eu já tive 3 depressões, gente, lá no passado. Porque eu não me ouvia, não me escutava. Então, eu sei do que eu tô falando. Enquanto a gente não coloca para fora, cara, essas coisas vão te adoecendo. Você perde o colorido da vida, você perde a vontade, sabe? E problemas, todo mundo tem. A gente sempre vai passar por alguma situação. O que importa é a gente ser verdadeiro com aquilo que a gente está sentindo e principalmente o que nós vamos fazer com isso que a gente está sentindo. Este é o grande ponto. Então, assim, vamos falar de mais algumas fugas que a gente é boa nisso, né? Eu falei da distração constante, né? Que é quando você fica o tempo todo se preenchendo, porque o silêncio te incomoda. Já viu aquelas fugas aonde você o tempo todo você tem que estar no meio? Isso, Nath, adoece. É isso, tá passando por isso e você vai sair disso. Sabe por quê? Porque você tá trazendo consciência pra você. É isso. E a gente... pode parecer muito louco isso que eu vou falar, daqui a pouco eu retomo aqui sobre as fugas. A gente sempre passa por aquilo que a gente precisa passar. Não quer dizer que a gente mereça, ok? Não é uma questão de merecimento, é o que a gente precisa. Vira e mexe, eu falo muito isso nas lives. Se a gente entender que as coisas que nós passamos é para que a gente possa ir para um novo degrau, a gente entender que será que eu estou me valorizando dentro deste relacionamento? Se você não se valoriza, o outro ele só vai ser um reflexo de você para mostrar para você como você está se tratando. Entende? Então, se o outro não te trata bem, é porque você não está se tratando bem, você não está se cuidando, você não está se valorizando, você está vivendo em função do outro. E aí o outro, inevitavelmente, porque existe, eu vou fazer uma live falando sobre os espelhos, né? Então, ele se torna um espelho teu. Aí, gente, se o outro foi sacana, foi safado, entendeu? Cara, não presta. Aí é problema dele, das experiências dele, porque ele não conseguiu ser o pai que precisaria ser, o marido que precisaria ser. Mas se essa história chegou... Aí é a experiência dele, beleza? Eu falo muito isso na live, eu acho que 2, gente, ou 3, que é de autoaceitação e aceitação. Depois dá uma olhada lá. Então, se a gente entender que aquela é a experiência dessa pessoa e falar, cara, o que que me cabe? A minha parte aqui é que eu tenho que refletir, porra, por que que eu atraí esse tipo de relacionamento? Onde foi que eu me deixei? Onde foi que eu me esqueci? Onde foi que eu fingi que tá tudo bem? Porque, gente, se você olhar direitinho, aqui a gente está falando até de relacionamento, né? A gente sempre sabe depois, boa. A gente sempre sabe aquele momento que a gente se deixou de lado. Naquele momento que você fala assim, cara, eu devia ter parado aqui. Eu errei aqui, quando eu permiti isso, quando eu achei que o outro, que às vezes a gente está tão apaixonada, né? Isso não é amor. A gente está vislumbrada e aí fica desorientada. Aí, às vezes, as pessoas tratam a gente mal e a gente está lá, babando a pessoa. Por quê? Porque existe um traço tóxico dentro de mim. Olha que loucura! Que se alimenta dessa toxicidade.
Então, mais uma vez, a pessoa vai se comportar para que você veja isso, é dependência emocional. E aí, essa dependência, essa consciência, beleza, tive dependência emocional sem culpa. Sem culpa. Sabe por quê? Nós estamos aqui evoluindo e de alguma forma faz parte do teu aprendizado passar por isso. E aí é evoluir. E quando você evoluir nisso, meu amor, ai meu amor, olha só, gente, olha, ó, vai ser um batonzinho sem mascarar nada. Vai ser na paz. Quando você começar a eliminar, gente, olha, sério, não tem nada melhor do que a vibração que estava da live aqui, que é de paz, essa paz interior, que independente do que aconteça, a gente se mantém nessa paz. Gente, mas essa paz, ela só vem, e não é uma paz momentânea, é uma paz que não depende de fugas, não depende de saídas, de colocar embaixo do tapete. Essa paz, ela só vem quando a gente se trabalha. Olha, pessoalmente, né, compartilhando com vocês, eu juro, gente, eu não sentia essa paz que eu sinto dentro de mim. É uma paz que assim, pô, eu tenho problema, tenho boleto para pagar, às vezes não rola o dinheiro ali para poder pagar o negócio, e fiquei mais apertada, fulano que fez um negócio, pô, me sacaneou, legal, levei bolada nas costas. Mas sabe quando você tá em paz com você? É tipo assim, tá tudo certo, nada resolvido, mas com paz no coração. E é isso. Mas essa paz que hoje eu sinto, e eu juro pra você, eu só sentiria, eu só sinto porque eu me trabalho. Porque teve um momento que começaram a acontecer tantas coisas na minha vida que eu falei assim, gente, não é possível. Tem alguma... E repetidamente. Porque se você não muda esse padrão agora, vai vir outra pessoa com uma outra roupa, uma outra barba, entendeu? Uma outra cueca, entendeu? Ou uma calcinha, né, gente? E vai fazer tudo de novo. Porque você não aprendeu. Você não viu que o grande lance tá ali, de você aprender o que é que fez você chegar nesse ponto. Só que, cara, gente, como é que a gente consegue fazer isso se a gente está o tempo todo fugindo? Não consegue. A gente não consegue ficar em silêncio. A gente não consegue, pô, vai ali, faz na boa, faz até às vezes um retiro, sabe? Nunca fiz meditação, vai aprender a meditar, vai silenciar, vai olhar o mar, vai olhar as plantas, vai olhar o bicho, vai olhar os pássaros. Cara, respire, para, sabe, tem aquela conversa com a tua egrégora de luz, Deus, Jeová, Buda, seja qual for o nome, que todos os caminhos levam para Deus. Respira fundo e pede orientação, sabe? Não é só pedir no estado de pedinte, não. É de falar, me mostra o que eu preciso ver, porque eu não quero mais passar por isso. Então, quando a gente clama para o universo, que a gente quer mudar, cara, o universo está prontinho. Sério, ele está prontinho. E nós estamos com essas energias muito rápidas. Gente, pede, se conecta para você ver se você no outro dia já não está com os insights. Olha, eu vou falar, eu sempre tenho muitos insights, né? Na semana passada, eu estava com uma questão na minha cabeça e eu pedi orientação sobre o que era para fazer. Gente, sério, eu pedi de manhã, de tarde, já estava vindo os insights sobre qual o melhor caminho. Foi rápido, eu falei, nossa, arrasou. Eu não estou colocando na mão da espiritualidade, mas eu estou pedindo auxílio, orientação, porque a gente quando segue, né, as nossas intuições, a gente está escolhendo o caminho do bem, do amor e da paz, não tem como dar errado. Se eu mesmo magoada, sabe? Eu poderia estar ali desejando e destilando ódio para a pessoa, mas eu escolho por mim, para me fazer bem, que eu vou tirar toda essa mágoa de mim. Não é pelo outro, é por você. O perdão, ele vem para a gente poder limpar o nosso espírito, corpo e alma. Quanto mais você permanece, rumina, esbraveja, isso entra aí, vamos lá, a gente entra numa frequência baixa, uma energia baixa, você começa a adoecer e aí, gente, não tem como eu não falar isso.
Quando a gente se conecta com estas frequências baixas, involutivas, a gente começa a atrair doenças, mais problemas. Você de repente bate de carro, fulano te assalta, sua casa começa a quebrar as coisas, você começa a perder cliente. É incrível como você perde no financeiro também. É incrível. Começa a observar alguns momentos da tua vida quando você permite, né, e permanece, porque passar a gente passa. Só que o grande lance é a gente entender, cara, eu tô passando uma fase complicada. O que eu posso fazer para melhorar a minha energia? Por quê? Porque você não quer se conectar com isso aqui. Porque é como aquela estação de rádio, né, que você já deve ter escutado. Quando a gente entra nessa vibração aqui, tudo é frequência. É como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Se você fica nessa frequência baixa, você vai se conectar com tudo que é baixo. Que é tudo isso, essas energias densas que eu falei. Assaltos, mais pessoas te sacaneando, alguém que faz isso e aquilo com você. Você tropeça, você cai, você não sei o quê. Cara, começa uma sucessão. Então é importante a gente estar atento a essas consciências do que você está fugindo, porque isso te coloca em energias mais densas. Entende, gente? Quando uma coisa não é só uma coisa. Não é só sobre o que eu estou fugindo. Eu estou mostrando para vocês o que de fato acontece quando a gente finge as coisas, quando a gente escolhe fingir que não está tudo bem, ou às vezes você não vê, ou você vê, mas prefere não fazer nada. Você prefere fingir que tá tudo bem, falando para todo mundo que tá bem, a ficar saindo que nem uma louca, só que desorientada, entendeu? Fuga atrás de fuga, é um movimento compulsivo, você começa a comer igual uma louca também, não é uma questão de fome, você começa a trazer toxinas para o teu corpo. Pô, é um momento de consciência. Eu estou passando por um problema e eu decidi que eu quero ficar bem. O que eu preciso fazer? Isso bem aconteceu comigo, né? Na onde foi a minha verdadeira chave de mudança. Foi um momento que eu falei assim, cara, já tô cansada de um monte de coisa, levar lambada. Isso aí já tem uns 15 anos. E eu falei, eu tô cansada disso. O que é que precisa fazer? Porque eu quero fazer agora isso dar certo. Então, como eu sempre fui uma pessoa muito intensa, e eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, né? Inclusive, eu tive muito que me trabalhar nessa questão de, pô, calma, não precisa ser perfeita, né? E é isso, eu fui desconstruindo. Eu falei, eu quero fazer dar certo. E aí, gente, eu comecei a procurar, e é incrível. Dê o primeiro passo que você vai encontrar o caminho. Não espera o caminho para você dar o primeiro passo, porque isso não vai acontecer. Então, dá o primeiro passo, eu quero ficar bem. É isso aí, o que eu tenho que fazer? Pô, eu soube que aquela menina ali, pô, ela faz isso. Pô, quero ir ali, vou lá na igreja tal. Busca ajuda. Você está no momento de buscar ajuda. Para com esse negócio de que não precisa de ninguém. Inclusive, eu era assim. Até um momento que eu falei, quê? Nada! Viajar junto é muito melhor. Eu adoro sair sozinha, fazer minhas coisas sozinha, não tem problema nenhum com isso. Eu não coloco a minha felicidade nas mãos da pessoa, deixar de viver coisas. Mas a questão é, se você está precisando de ajuda, cara, é sábio pedir ajuda, dar as mãos, sabe? É uma troca. Você vai ter trocas, né? Falei isso na outra live, trocas significativas que vai te ajudar. Vem pessoas que falam alguma coisa e, pô, fez mau sentido. Aí daqui a pouco aparece uma terapia para você fazer. Eu aconselho muito, gente. Eu comecei fazendo o reiki, né? Eu sempre fiz trabalho voluntário e aí eu trabalhava numa casa espírita. E eu trabalhava na cantina, vendendo as coisas lá. Inclusive, eles queriam me colocar no marketing. Eu falei, não, no marketing não. Me coloca para lavar banheiro, outras coisas. Quero fazer outras coisas. E aí eu fiquei muito boa, né, em vender lá os negócios na cantina. E aí eu ia depois para receber reiki. Peraí. Aí até o momento que eu tive um sonho, que eu tava subindo na escadinha para aplicar reiki. Porque essa casa de 2 andares, então eu via sempre os reikianos subindo, né? E aí eu tive esse sonho de que eu tava subindo também como uma reikiana. E aquela vontade em mim ficou muito forte. E foi aí que eu me tornei reikiana. Eu fiz reiki 1, 2, 3, sou mestre em reiki.
Dali começaram a vir outras terapias, o Karuna Reiki. Aí, enfim, foram vindo tantas técnicas, né? E aí tem a radiestesia, a mesa radiônica, então a terapia quântica. Então, assim, somou com todos os outros trabalhos que eu já tinha feito comigo mesmo. E ali eu comecei a ser terapeuta de mim mesma. E fora isso, já tem anos que eu faço terapia, né, com psicólogo e tudo. Então isso ampliou e eu comecei a estudar muito sobre o autoconhecimento e espiritualidade. Então é isso, aqui eu só estou dizendo para vocês que é muito bom quando a gente se abre. Foi por um momento que eu falei assim, universo, eu tô aberto, eu quero fazer isso, vamos embora, quero fazer dar certo. Chega, não quero mais ser essa pessoa. E quando eu olho para trás, eu falo assim, meu Deus, não teve uma coisa certa, parecia que estava tudo errado. Gente, sério, eu mudei tanto, que até fisicamente, né, eu fui mudando. Por quê? Porque hoje é um reflexo de como eu tô dentro. E é incrível como você muda. Quando você muda por dentro, não é só mudar por fora, não é só fazer a estética por fora, que eu sou super a favor, acho maravilhoso, só que é tão bom quando você começa a fazer essa limpeza, essa preocupação sua de evoluir internamente, de buscar, sabe, de parar com esse negócio de eu sei tudo, eu sou tudo. E esquece, meu amor. A gente está aqui como eterno aprendiz, a gente está o tempo todo aprendendo. É parar de se colocar como vítima, sabe? Parar. Ai, que fulano fez isso. Ele fez, amor. E aí? E aí? O que a gente vai fazer disso? A gente vai tomar um café, a gente vai rir, vai falar, nossa, mas que merda. E a gente vai começar o quê? A se trabalhar. Então você tem duas decisões, entendeu? Você tem a decisão de seguir em frente, de realmente fazer por você tudo aquilo que você nunca fez, só que você fazia por outras pessoas, só que isso também era uma forma de você se sabotar, entende? Quando a gente faz muito por alguém, assim, muito por alguém, aí a gente fica querendo o quê? Que o outro também faça pela gente também, igual uma maluca. Não é assim, não é. É uma troca, é reciprocidade. E na verdade, quando você faz isso e fala, ai, eu cuido de todo mundo e acabo me esquecendo. Não, você faz isso para você se sabotar. Porque de alguma forma, toma, né? De alguma forma, você não tem coragem para fazer o que precisa ser feito. Às vezes você tem aquele seu sonho e você não faz porque você fala que você está priorizando a tua família. Tá, dá para priorizar a família, mas dá também para você encontrar o teu tempinho para fazer as coisas que vão te fazer bem, para que você realize seus sonhos, né? Então, gente, com uma dica prática que é real, traz para a consciência sobre o que você está passando, o que eu estou fingindo, o que eu estou escondendo, sabe? Tenha conversas com pessoas que possam te acrescentar. Para de ficar contando a tua vida para todo mundo. Isso é para tudo. Nossa, bateu muito forte aqui assim agora. Para de ficar falando para todo mundo os teus problemas. Conta para a pessoa certa. É a mesma coisa. Se você é empresário, você vai conversar com uma pessoa sobre empresa, com alguém que nunca construiu nada, não tem como, não é por mal não que eu tô falando não, mas é uma questão, você vai conversar com ela sobre aquilo que ela domina. Porque se a gente quer ser melhor em alguma coisa, cara, você tem que andar com pessoas que elas vão te acrescentar. Então, fala do teu problema para quem pode te ajudar. E também sem ficar alugando, as pessoas não são depósito de lixo. Converse. Tem uma psicoterapeuta, faça terapias holísticas, sabe? Faça aquilo que ressoe com você, se abra para o desconhecido. Ai, eu tenho medo. Tem medo de quê? Sabe? Começa a se perguntar, ai, eu tenho medo dessas coisas. Essas coisas o quê? O que de pior pode acontecer? Eu ficar bem. Entendeu? Às vezes a gente acostuma mesmo a estar tão ali mal, que se acostuma. Aí você não sabe nem como é ser feliz, não sabe nem como é estar ali dando um sorriso. Então, começa a buscar isso dentro de você, toma uma decisão de se fazer feliz. Sabe, bem metódica mesmo, começa a escrever. Tudo que você vai fazer, mas não coloca uma lista desse tamanho não, porque senão você vai parar talvez num segundo ali. Coloca coisas 5 atitudes que, pô, você sente que aquilo pode te fazer bem. Ah, cara, eu vou cortar meu cabelo,
olha, eu vou contratar aqui uma psicóloga, vou buscar algumas referências, vou conversar com uma, não me adaptei, não me adapto, não me sinto à vontade de falar da minha vida para ninguém. E eu tive que passar por umas 4, porque eu não conseguia me abrir. Até porque se eu falasse tudo que eu tinha para falar, as pessoas iam mandar eu tomar remédio. Se eu falar que eu vejo, que eu escuto, a pessoa... Você já pensou em tomar uma pílulazinha? Entendeu? Então, até o momento que eu encontrei a Fátima, e se alguém quiser depois também eu posso passar o contato dela, tá, gente? Me chama no direct depois. E onde ela me trouxe um olhar para me aceitar como eu sou. Me aceitar para evoluir, me aceitar, aceitar as minhas experiências. Então foi importantíssimo esse trabalho de terapia. E eu comecei a fazer também muitas terapias internas, com reiki, elevação de frequência e tal. Inclusive, se alguém também quiser e tiver mais interesse, nós fizemos aqui, né? Foi elevação de frequência de uma forma geral, mas uma coisa mais específica, como eu já venho atendendo, me procura também, vai ser um prazer. Então, gente, o meu intuito aqui é que a gente possa realmente elevar a nossa frequência para a gente ser cada vez mais feliz, elevar a frequência do mundo. A gente merece ser feliz, sabe? E a gente não cair por todo e qualquer problema. Uma coisa muito legal que acontece comigo desde que eu comecei a me trabalhar é que quando eu passo por algumas situações que eu já passei no passado, eu percebo que eu lido hoje de forma muito melhor, muito mais fácil, sabe? É como se às vezes eu olho e falo assim, gente, eu ficava desnorteada, né, por isso. Isso não exime o fato de sentir dor, muito pelo contrário, é o que a gente estava falando, é não fingir nada. Mas é engraçado, porque fica diferente, você fica diferente, sabe? Pessoal, tá tudo ok até aí? É porque eu saio falando, né? Eu saio falando, tá tudo ok até aí? Ai, gente, é tão bom essa história do autoconhecimento, sabe? O quanto a gente muda. Vamos dar uma olhada na nossa frequência, vamos! Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Inclusive, tive uma ideia. Eu vou falar aqui, peraí. Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, o que eu faço? Eu vou medir aqui a frequência de vocês agora na live, ó. Frequência de vocês. Ih, caramba! Gente, veio pro amor. A gente tá muito cheio de amor pra dar. Olha só, viu, gente? Eu já fico com a energia lá em cima. Então, vocês aí de casa, do trabalho, de onde vocês estiverem, já estão na frequência do amor. Então se conecta com essa frequência do amor, é ótimo pra gente se trabalhar. E vamos dar uma olhadinha também, sabe no quê? Nas nossas polaridades, no nosso yin yang, porque nós, mulheres independentes, né? Não vou excluir os homens também não, tá, gente? Porque os homens também, às vezes, eles podem estar mais acometidos por uma energia yin. O yang é uma energia mais masculina e o yin é uma energia mais feminina. E quando nós não estamos com essas energias, né, essas polaridades em equilíbrio, a gente perde em alguma coisa. Por exemplo, as mulheres que são muito independentes, muito isso, muito aquilo, eu resolvo, eu faço e aconteço, e eu me incluo nisso, eu tenho que tomar um baita cuidado, porque senão a minha energia yang fica maior do que a yin. E aí a yin, quando a gente perde um pouco de conexão, a gente perde essa amorosidade, esse cuidado, entendeu? A criatividade também tá ligado a isso. E a yang é a energia de ação, de força, de realização. Então é muito importante. Então se concentre aí, vamos fazer aqui como que está essa energia aí. Gente, nós estamos aí, ó, mais yin, hein? A gente tá no drama, hein, gente? A gente tá no drama, hein? Bora regular isso. Pera aí, aguenta aí. Pronto. Estamos agora reguladinhas com o yin e yang também, para que a gente possa ter as nossas polaridades, a gente consiga colocar em ação, mas recebendo as intuições para qual o caminho, né? Ó, gente, vamos para umas... Eu já passei várias dicas aqui, né, para vocês, suas danadinhas. Olha só. Vamos passar umas dicas práticas, né, de algumas perguntas que a gente pode se fazer para a gente enxergar exatamente como nós estamos, né? Então, se alguém quiser anotar aí também,
que é o que eu faço em excesso quando algo não está bem. Qual é aquele comportamento, aquele hábito que eu tenho mania de fazer quando fiquei triste, é potão de sorvete. Fiquei triste, quero beber. Fiquei triste, quero beijar na boca. Fiquei triste, eu vou sair que nem uma louca. Fiquei triste, vou andar de bicicleta. Fiquei triste, então começa a observar o que você faz quando você não está bem, tá? O segundo, o que eu evito conversar porque eu sei que vai doer. Olha só, o que eu evito conversar porque eu sei que vai doer. Sabe aquela situação? Lembrando, a gente não fala para qualquer pessoa, a gente fala para a pessoa certa. Mas qual é aquele assunto? Nossa, eu detesto falar sobre meu ex. Detesto, né? Aquela situação. Detesto falar sobre o meu ex. Ai, não gosto de falar sobre aquele meu chefe. Nossa, me dá, ó. Entendeu, né? Segura isso, segura essa informação. Tá. Uma outra terceira pergunta. Se eu paro aqui agora, o que eu tô sentindo? Esse movimento é pra gente entender como a gente chega, como a gente está. Como eu estou me sentindo agora? Agora eu acho que vocês já receberam aí um pouquinho da frequência da live, né? Então, mas é sempre se olhar. Fazer essas perguntas quando você tiver... Cara, é mó barato quando você se percebe, né? Agindo dessa forma. Isso é consciência. Quer ver? Se eu percebo... Tem um momento do mês que a gente, né? Nós mulheres... Quando eu vou para ficar menstruada, tô ali na TPM, cara, é óbvio. Então, isso é uma consciência. Eu tenho noção de que eu sinto mais fome, sinto vontade de comer chocolate, fico mais melancólica. Então, eu já vou comer, fico mais nostálgica. Olha só, eu trouxe para a consciência de que eu estou assim. Aí vai chegando próxima, eu já vou me sentindo assim, o que eu falo? Olha só quem está chegando, ela, a TPM, é maravilhosa. E aí, eu já mais ou menos sei, abro a minha caixinha de ferramentas e vou ali, tá desde o me acolher, vou ficar em casa quietinha, vendo um filme, entendeu? Comendo uma coisinha, vou fazer uma coisinha gostosa para eu comer, eu vou conversar, vou sair com uma amiga, vou andar de bicicleta, não vou, às vezes eu vou treinar, mas eu não quero pegar muito peso, só vou fazer uma caminhada. Isso é trazer para a consciência. Você não precisa ser todos os dias a mesma coisa. É a gente ter consciência. E outra, eu ainda aviso. Quem estiver assim, né, compartilhando e eu estiver irritada, porque, gente, eu sou hiper calma, principalmente no trânsito. Mas é batata. Eu começo a ficar naqueles dias, eu já parei no trânsito, eu já sou aquela que dá o ímpeto assim. Eu nunca sou assim. Então, assim, aí eu me seguro, não buzino, eu falo, tá bom. Estamos indo para esse momento maravilhoso do mês, né? Então, eu falei aqui um exemplo, mas é isso, é trazer para a consciência como você se comporta diante dessas situações. Porque eu não quero fingir para mim, eu não quero fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu estou triste, eu estou melancólica, e é isso, e foda-se. Eu tô assim. Só que por isso não cabe a mim pegar e descontar nas pessoas, entendeu? E aí, se eu tô mais ou menos irritada, eu falo, ai gente, hoje eu tô com chakras desequilibrados, eu estou virada no giraia. Eu falo, só que aí eu falo desse jeito, as pessoas ficam rindo de mim. Aí na hora que eu vejo, eu já tô rindo também, eu falei, mas é sério, eu tô virada. Aí eu começo a rir, pronto, aí já até melhora o humor. Mas no geral é isso. Então, gente, essas fugas que a gente vai trazendo pra gente, né, sobre, pra quem chegou agora e tal, depois dá uma olhadinha na live desde o início, a gente tá falando sobre as fugas, né, pra gente não poder enxergar o que precisa ser enxergado. E um detalhe muito importante, minha gente, minha galera, olha com leveza, sabe, pega leve contigo, não fica se culpando, se fez merda, tratou o outro mal, sabe, corrige. Pede desculpas, eu não peço desculpas. Ah, sério? Por quê? Por quê? Por que não? Tira isso de você, sabe? Você tomou uma atitude que, pô, você não curtiu, tá, tem como tomar outra, o outro caminho? Não, não dá. Então, na próxima vez, você faz.
Então é isso, gente, é consciência, sabe? Com leveza. Ai, eu só tomei decisão errada. Ah, pois é, mas a gente achava que era a melhor decisão. A gente não toma as nossas decisões achando que vai, né, se ferrar. A gente toma as nossas decisões achando que elas são melhores. Então, pessoal, consciência, olha só, consciência, sem julgamentos e se enfrente. O que significa se enfrentar? Falei nas outras lives. É a gente agir. É olhar mesmo. Tô com problema. Tô bem não. Sabe? É isso, é procurar ajuda. Não estou bem. Isso é não estar fingindo para si. Pô, aí o carnaval chegou, né? Aí fica essa loucura. E é bom também. É loucura de todo mundo querer sair, zoar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, mas você tá mesmo maneiro para poder zoar, para ficar bem e tal, ou você só vai se anestesiar? Se você tiver a fim de se anestesiar, tá tudo certo também, entendeu? Então, é só buscar o que é, como é que eu estou. Eu fiz ali as perguntas, né? Traz essas perguntas, responde ela com verdade, para de mentir, né? Para de mentir, qual é a mentira que a gente conta pra gente. Tá ali, ó. Escrevi que tô tudo bem, mas a mente tá assim, lorota, mentirosa, tá boa nisso, né, filha? E pra quê? Você tá mentindo pra quem? Você deve satisfação pra quem? Pra ninguém, entendeu? Então é você mesma que tá se sabotando. É aquela história, né? Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. É tipo isso, porque você já se sabota, entendeu? Você não quer agir com verdade nem com você. E lembrando, quando a gente não age com verdade com a gente, quando a gente finge pra gente, a gente finge pro próximo. Fica com isso aí na sua cabeça, porque a gente replica isso. Às vezes a gente nem percebe que a gente age dessa forma, sabia? Mas é aquilo que você mente para a melhor pessoa que existe, né? Para você, que é você. Pô, se você é capaz de mentir para você, você é capaz de mentir para qualquer pessoa. Nossa, Josélia, que horrorosa! Mas é verdade. Às vezes aquelas mentirinhas bobas que a gente acha que não... Mas é isso, se a gente começa a parar de fingir, a ser mais verdadeira com o que sentimos, sentir raiva, sentir amor, não sentir nada. E é isso. Só que é sobre o que a gente vai fazer com isso que a gente sente. Entende, meus amores? A gente pode estar aqui, né, eu falando pra vocês, tudo isso aqui, eu tô compartilhando coisas que fazem muito sentido para mim e que eu aplico na minha vida, né? Eu aqui não vou ficar falando de teoria, eu vou falar de prática. Eu sou aquela pessoa que coloca na prática mesmo. Eu sou muito observadora da vida e sem grandes estresses, sabe? Eu só observo o que chega para mim. E observo que a vida me testa o tempo todo. A vida testa a gente, né? O tempo todo a mudar. Testa para ver se você realmente tá ali firme no teu propósito. Te testa para ver o quanto você aguenta aquela verdade, né? A verdade, ela não machuca. Tem gente que tem medo da verdade. Eu sempre preferi a verdade, sabe por quê? A verdade, ela não machuca. O que machuca é a gente fugir dela durante muito tempo. Isso sim, que aí é criar uma ilusão. E não sei, né, gente, se vocês sabem, mas nesses aspectos astrológicos, né? Netuno saiu de Peixes, ele está indo para Áries, né? Ele foi para Áries agora. E que é a quebra das ilusões. É ilusões sobre você, ilusões sobre o que você pensa sobre o outro. E em Áries quer dizer, vamos para ação, amor, você já está enxergando tudo, tá? E aí enxergar dói. Dói que você olha para o outro e você enxerga coisas que você não via. Dói enxergar coisas sobre você e coisas que você não percebia. Você não percebia porque você ainda não estava com a consciência expandida e talvez nem você nem queria. Então, você não precisa mudar tudo hoje, tá? Você só precisa parar de se enganar. É falar para você, eu quero enxergar a vida como ela é. Eu quero melhorar a minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor. Cara, é muito bom quando a gente se trabalha, sabe? E não é pelo outro, juro, gente. Quando a gente se trabalha, a gente fica numa felicidade tão grande de sentir que tá dando certo aquilo, que tudo prospera na tua vida. É incrível como
tudo é Vênus tem caído, tipo aquela coisa assim, meu Deus, meu Deus, eu não via isso. Sabia que vocês podem começar a sentir até assim, gente, mas eu era apaixonada por essa pessoa e que é isso, gente? Sério? Gente, nem parece que eu tive relacionamento com isso. Gente, sério que eu tava sofrendo por causa daquele trabalho? Gente, sério? Você vai começar a enxergar as coisas de uma outra forma. Consciência, galera. Consciência. Vamos olhar com honestidade, com carinho, amorosidade. Zero julgamentos, tá? Vamos tentar ficar sem esses julgamentos com o outro, porque tá todo mundo na sua busca, tá todo mundo querendo evoluir, né? Alguns de um jeito, outros de outro, lembrando que todos nós temos os nossos processos, ninguém é melhor do que ninguém é o melhor biscoitinho do pacote, a única diferença é as pessoas que querem evoluir. E aí, com essa evolução, faz parte em algum momento a gente querer olhar e querer julgar. Sai disso, tá? Sai disso. Traz esse entendimento, traz para a consciência de que estamos todos no processo, tá bom? Então, vamos parar de tentar controlar as coisas, vamos parar de fingir, né? A consciência, ela começa, olha só, a consciência começa quando a gente para de fugir de si. Olha só que fantástico, né? É quando a gente realmente decide que quer evoluir. A gente para de fingir que não sente dor. Para de fingir que é foda pra caralho, que eu não sinto nada, não sinto dor nenhuma, fulano me fez mal, entendeu? E eu tô assim, ó, íntegra e plena, foda-se. Desculpa, gente, tô tão desbocada hoje. Tá vendo? Eu não tô conseguindo fingir. Essa sou eu, real. Às vezes rolam um pouco de namastê e um pouco de vai-se, né? Full. E é isso, meus amores. Eu desejo muito que a gente pare de fingir as coisas. Que a gente pare de fingir e fugir do que é pra gente. E quando a gente começa a agir com muita verdade dentro do nosso caminho, né? E não é uma coisa fácil, tá? Isso é um trabalho constante, não para. É o que eu sempre até posto ali, até muito sobre os meus treinos, né? 1% motivação, gente. O resto é constância. Vai na força do ódio. Mas vai, entendeu? Então continue seu processo de evolução, com carinho, com amor, com leveza. Tem um vídeo meu que eu falo assim, bora fazer uma coisa que é meter a louca esse ano e ser feliz, sabe? Ser feliz. Eu falei assim, cara, eu quero dar prioridade pra mim esse ano, eu quero ser verdadeira comigo, eu quero estar nos lugares que me faz bem. Eu já entendi aqui que, pô, esse caminho aqui não é legal, essas pessoas, pô, não é por mal não, mas eu não tô mais ressoando. E cada um na tua vibe ressoava, agora eu não tô ressoando. Então, é você começar a meter a louca pra ser feliz, fazer dar certo, independente de qualquer situação. Tá passando por algum problema, coloca pra você, eu quero ser feliz, independente de qualquer coisa. O que eu preciso fazer? Não terceiriza a tua felicidade, tá bom? Não terceiriza. Não coloque a tua felicidade nas mãos de ninguém, porque isso é só uma responsabilidade sua. E o que vem depois disso só chega para acrescentar. Tudo é construído. Né? Tudo é construído. O amor, quando ele vem, aliás, ele só vem quando a gente realmente está preparada para receber o amor. Né? A gente quer muito uma pessoa especial, mas e aí? Você está sendo especial para alguém? Você está se preparando? Você está se cuidando? Então, quando a gente se cuida com carinho, surge no nosso caminho amigos, pessoas, relacionamentos de vários âmbitos, trabalhos, tudo na mesma energia, tá bom? Gente, quero muito agradecer a presença de todos vocês que entraram, que ficaram um pouquinho, que ficaram até o final, que vão entrar depois. Gostaria de pedir para vocês, se curtiram essa live, indica essa live para as outras pessoas que podem também se beneficiar dessa energia. O intuito aqui é que a gente possa cada vez mais aumentar o nosso trabalho, expandir, melhorar a energia. Imagina, todo mundo melhorando a energia, o quanto isso impacta na nossa vida,
impacta ao nosso redor, se a minha energia muda, obviamente eu não sou responsável pela energia dos outros, mas uma semente é plantada, sabe? A gente vai expandindo o nosso campo. Imagina se eu faço esse movimento, você. Imagina o quanto isso vai reverberar de forma positiva. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Espero que todos vocês tenham uma semana incrível e eu confesso que eu já fico torcendo para a próxima semana, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Beijo, gente. Tchau. Um ótimo dia.